Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bom contigo? Tudo bem, obrigado pela tua participação mais uma vez. A gente vai conversar com o José Silvestre sobre um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que aponta que países precisam melhorar as condições de trabalho e renda dos trabalhadores e das trabalhadoras essenciais, principalmente aqueles e aquelas que tiveram papel-chave durante a crise da Covid-19. De acordo com esse estudo da OIT, que foi realizado em 90 países, as más condições de trabalho agravam a rotatividade, a escassez de mão de obra, comprometendo a prestação de serviços básicos. Os trabalhadores e as trabalhadoras essenciais podem ser encontrados em 8 grandes setores de atividade, segundo a OIT: saúde, abastecimento e distribuição de alimentos, varejo, segurança, limpeza e saneamento, transporte, ocupações manuais e técnicas e administrativas. Silvestre, como é que você avalia esse relatório da Organização Internacional do Trabalho, que, realizado em 90 países, incluindo o Brasil, mostrou que esses trabalhadores foram fundamentais no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e nem por isso foram mais valorizados, não? Sim, esses trabalhadores, né, e é um contingente bastante expressivo, né, pelo relatório aí da OIT, você tem aí que cerca de 52% dos empregos são ocupados com esses trabalhadores denominados trabalhadores e trabalhadoras essenciais, né? E o incrível, né, é que é exatamente nesses setores, né, setores esses que durante a pandemia foram os trabalhadores que mais, digamos assim, foram atingidos, né, pela própria Covid, porque esses trabalhadores tiveram muitas vezes que continuar trabalhando. No entanto, são esses trabalhadores que têm as condições de trabalho, digamos assim, mais precárias, salários mais baixos, jornadas mais longas, né? E deveria ser exatamente o contrário, ou pelo menos, ou seja, eles teriam que ter essas condições de salário, de jornadas mais razoáveis, né? Até porque foram aqueles que mais se dedicaram, né? Pelas próprias atividades, mas, no entanto, o relatório revela o contrário, né? E é interessante, né, porque são praticamente mais de 90 países, né? Claro, tem uma pequena diferença quando se trata dos países considerados de renda mais alta, né? Mas, de toda forma, é uma situação de grande precariedade para esses trabalhadores. E é de forma generalizada, né? Afinal de contas, são mais de 90 países. Pois mas aí, Silvestre, a gente também tem outra questão, né? Mesmo nesses países mais ditos desenvolvidos, essas funções, muitas dessas funções são realizadas por trabalhadores que são migrantes ou que realizam trabalhos que as populações locais não querem realizar. E nos países menos desenvolvidos, existe também um processo que foi muito intensificado nos últimos anos, principalmente com governos neoliberais, que foi a desregulamentação do trabalho. Ou seja, nos lugares onde havia um mínimo de escopo de proteção, isso também foi destruído e é preciso recuperar, né? Sim, isso, claro, isso está relacionado também à destruição, digamos assim, da legislação, do arcabouço legislativos que dá garantia, né, a esses trabalhadores, que garantias mínimas, e isso foi destruído, né? Ou seja, os direitos dos trabalhadores. Vamos pegar aqui o exemplo nosso aqui do Brasil, por exemplo, a reforma trabalhista de 2017. E certamente em muitos outros países você teve um processo de destruição, digamos assim, do arcabouço jurídico que dava garantias mínimas para esses trabalhadores. E outro aspecto que você citou aí, que é a questão de serem trabalhadores migrantes, né?
e que ocupam, né, postos de trabalhos com menos qualificação, com salários menores, né? Que é isso, e os trabalhadores desses países, sobretudo dos países de renda mais elevada, considerados mais desenvolvidos, esses postos de trabalho, no geral, são ocupados por migrantes, né? E aí de fato, é uma realidade bastante, digamos assim, preocupante do ponto de vista das condições de trabalho que esses trabalhadores enfrentam. E aí, se você não tiver um processo de recuperação no sentido de ter uma legislação protetiva, né, tanto do ponto de vista dos direitos trabalhistas como socialmente falando, a realidade que se impõe é essa. Então, há necessidade de ter iniciativas, que é a que a própria OIT apregoa, né, que é a discussão, enfim, o conceito de trabalho decente. Pois é, e aí eu fico pensando, por exemplo, no caso do Brasil, a situação dos migrantes, eles chegam inclusive a serem colocados em condições análogas à escravidão, né? É só ver o que acontece, por exemplo, nas oficinas de costura, muitas vezes descobertas na principal capital do país, São Paulo. E aí eu queria uma avaliação tua também dessas propostas que foram colocadas pela OIT. Elas servem muito mais como ponto de partida para a discussão dos legisladores locais para que sejam feitas modificações. A partir desse relatório, que tipo de ação é possível tomar para a gente modificar essa realidade, ô Silvestre? Então, eu acho que uma primeira questão que precisaria ser revista é exatamente a questão da legislação trabalhista, ou seja, da legislação protetiva. Só um parênteses, Rafael, no caso brasileiro, a gente está, ultimamente, né, tem saído muitas notícias, inclusive de trabalho análogo à escravidão, tem vários exemplos, inclusive com grandes empresas vinícolas lá no sul e outras, né? E como você lembrou, quer dizer, isso não acontece só na área, acontece no campo, mas acontece nas áreas urbanas, também na cidade. O exemplo aí dos trabalhadores bolivianos, haitianos e assim por diante. Então, eu acho que a recomendação aí, são recomendações da OIT, né? Então, você precisaria que cada estado, ou seja, que cada governo, né, de cada país, encaminhasse mudanças na legislação para garantir jornadas de trabalho mais seguras, né, por meio de regulamentação, inclusive com a negociação coletiva. Você teria que ter, por exemplo, aumentar o acesso desses trabalhadores ao treinamento, né, realizar trabalhos com eficiência, para que eles possam, de fato, realizar esse trabalho com mais eficiência e com mais segurança. Melhorar as condições salariais para compensar essa subvalorização desses trabalhadores que são considerados essenciais, ou seja, também reduzir a diferença salarial entre esses trabalhadores essenciais e os não essenciais, inclusive por meio, por exemplo, de você melhorar o salário mínimo, né, garantir que o sistema de saúde e segurança do trabalho cubram todas essas áreas de atividade econômica. Enfim, aí tem um conjunto de iniciativas, de medidas que eu acho que, se isso fosse estabelecido, você amenizaria muito a situação de precariedade que esses trabalhadores enfrentam em todos os países constantes aí para os quais tem dados disponíveis segundo o relatório da OIT. Pois é, mas aqui no Brasil, Silvestre, certamente não serão os empresários que vão pegar esse relatório e vão querer melhorar as condições de trabalho que eles vão dar aos seus empregados. Mas esse estudo, ele serve de embasamento para a luta sindical dos representantes dos trabalhadores, como você lembrou bem, das convenções coletivas, a luta por melhores condições de trabalho e também de salários dignos, do trabalho decente, enfim, não? Sim, eu acho que esse relatório é um grande subsídio para as entidades sindicais, né? Embora nós já saibamos a situação desses trabalhadores no Brasil,
é uma oportunidade para que os sindicatos, e agora, né, com o novo governo, né, que tem um governo que tem mais, que tem espaço, que tem condições de diálogo, de construção de propostas, de melhoria das condições de trabalho, enfim. Então, eu acho que é um momento, todos nós sabemos que a OIT é uma agência, né, uma instituição de caráter tripartite, né, que os estados, né, que os países podem ser signatários, ratificam ou não aquelas recomendações, né, e as suas próprias convenções. O Brasil é signatário de muitas delas, então eu acho que é oportuno tomar essas medidas, essas sugestões que aparecem no relatório, para que o movimento sindical, inclusive, possa acrescentar nas suas discussões, nos seus debates com o setor, com o governo e também com o setor patronal, né, no sentido de tentar melhorar essas condições, né, de trabalho aí para esses trabalhadores, para os trabalhadores de maneira geral, e particularmente para esses trabalhadores que são considerados essenciais. E para isso ser levado a cabo, a gente precisa também estimular os trabalhadores a se associar nos seus sindicatos para que ganhem peso, ganhem força nessas negociações, não? Sim, é óbvio, importante é o papel do sindicato no sentido da própria, digamos assim, da própria sindicalização, né? Nós estamos num momento, infelizmente, que os sindicatos não estão com o reconhecimento merecido, por exemplo, que já tivemos no passado, né? Dado a própria narrativa exercida aí pela mídia corporativa, né? Mas os sindicatos têm um papel importante, né? Portanto, acho que agora é o momento também de trazer esse debate, né, Rafael, como outros temas que estão sendo discutidos entre os sindicatos, as centrais sindicais e o próprio governo, principalmente através do Ministério do Trabalho, né? Então, acho que essa agenda também deveria ser incorporada aí nessas discussões. Agradecer a participação do José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE, fazendo uma avaliação, uma análise de um estudo divulgado pela Organização Internacional do Trabalho, que mostra que trabalhadores e trabalhadoras essenciais tiveram suas funções, enfim, prejudicadas durante o processo de pandemia, que é preciso garantir um trabalho decente para esses profissionais. Silvestre, muito obrigado pela tua participação, um abração para você, a gente continua em contato. E até uma próxima. Um abraço, Rafael. Estamos à disposição. Conversamos com José Silvestre aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.